Igreja Evangélica Central. Meu Deus, já fui tão ministrado hoje, tive um tempo tão gostoso também com o pastor Isaac antes do culto. E que louvor, não é? Presença manifesta do Senhor. Hananiel, um amigo que nos conhecemos lá no Nortão do Mato Grosso. Ele estava lá numa programação e eu fui pregar e nasceu ali uma amizade tão gostosa. E uma alegria revê-lo, conhecer sua esposa, não é? Que igreja abençoada, graças a Deus. Eu trago aqui um abraço caloroso, fraternal, da primeira igreja batista lá em Araçatuba e das extensões também, Amor e Cuidado, parabenizando assim vocês, Igreja de Jesus, por estes 4 anos de vitória. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Vamos clamar para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Então, feche os seus olhos, se você puder. Ore por você, ore por mim. Eu clamo para que os propósitos, a vontade do Senhor seja realizada nesta noite, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, Tu tens o governo da minha vida. Tens o governo, Senhor, da igreja, desta igreja, a igreja de Jesus. E neste momento, nós queremos que o Senhor fale conosco. Continue a falar como já tem ministrado durante cada parte desta celebração. Nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra, Senhor. Senhor, quanto a mim, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua. Que não venha nada de mim mesmo, mas do Senhor. Nós já declaramos através das canções, queremos um avivamento. Um avivamento que é gerado no céu e operado na terra pelo Teu Espírito, Senhor. Queremos, essa igreja vai jejuar 40 dias, clamando por um avivamento. Faz, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a mensagem, me permita apresentar minha família. Sou casado com a pastora Ana. Esse ano completamos 19 anos de casamento. A Karen, a mais velha, tem 17 anos. A mais velha é a menor. Ela tem 17 anos. E a Letícia, a caçula, faz nesse mês 13. Todas as duas envolvidas na obra do Senhor. A Letícia lidera, aqui vocês chamam de grupo de comunhão, é isso, né? Lá nós chamamos de célula. A Karen também, ela já coordena 25 grupos, né? Só ela, todas nasceram dela, que ela foi multiplicando. E a pastora Ana, ela cuida das mulheres lá da igreja. É uma bênção de Deus na minha vida e na vida ali da primeira igreja, tá bom? Então, orem por nós. É um pedido que eu faço a vocês aqui em nome de Jesus. Vamos à mensagem dessa noite. Eu quero conversar com você sobre avivamento. Eu quero conversar com você sobre mergulhar em um nível mais profundo. Eu fico olhando para muitos de vocês, para o pastor Isaac, para sua mãe, e eu fico imaginando, meu Deus, quantas experiências. É uma descendência profética que o Senhor separou. Eu fico olhando para muitos de vocês e imaginando quantas experiências vocês têm tido com o Senhor. O texto que eu quero compartilhar, a princípio, nós vamos passear hoje pela palavra de Deus. E eu quero traçar um paralelo entre 3 gerações. Eu quero traçar um paralelo da geração de Uzias, do rei Uzias, a geração do sacerdote Eli, e terminar
com a geração de Davi. Mas nós vamos começar em Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia lá. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram muitas mensagens. Tenho certeza que o pastor Isaac já compartilhou, já estudou, já pregou nesse texto. Mas eu amo a palavra de Deus porque ela se renova, não é? Ela é viva, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então, diga comigo, então. Ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, imagine você agora, assentado como está, e de repente você olhando para mim não me enxerga mais. Seus olhos espirituais se abrem, de repente. Fala comigo, de repente. As coisas do Senhor não é assim, pastor Isaac, é de repente. É de repente. E de repente Isaías, ele enxerga o Senhor. Ele tem uma visão aberta. E meu irmão, ele começa a enxergar o Senhor assentado no seu trono exaltado. Seres angelicais. E estes seres angelicais estavam declarando ali, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Você consegue imaginar isso? De repente você ter esta visão agora, que com o Senhor, como eu já disse, é de repente. Algumas Bíblias, até na NVI, ele coloca um enunciado no capítulo 6, o chamado de Isaías. Permita-me discordar. Para mim, Isaías não está sendo chamado ao ministério. Isaías já era homem de Deus. Isaías conhecia o Senhor. O Isaías era alguém que tinha conhecimento, intimidade com Deus. Pastor, o que acontece aqui? Para mim, Isaías passa de fase. Para mim, Isaías aqui mergulha em um nível mais profundo. Eu não vim hoje aqui ensinar o caminho do avivamento para uma igreja que nasceu gerada no fogo do Espírito. Deixar claro, né? Porque tem também outra expressão de fogo, mas essa igreja gerada no fogo do Espírito. Posso ouvir um amém? Eu não quero aqui, não tenho a pretensão de ensinar o caminho do avivamento para vocês. Mas eu quero compartilhar com você a experiência que levou esse homem a um nível mais profundo. A gente conhece a experiência de um outro profeta, que um anjo o conduziu e disse: entra no rio. A água bateu no tornozelo, no joelho, na coxa, e de repente ele foi em um nível onde não dava mais pé. E a Bíblia fala que a correnteza levava ele para onde ele queria. Ah, meu irmão, é nesse nível de avivamento que eu quero viver. É nesse nível de avivamento que a igreja precisa desejar. Onde as águas do Espírito nos levam para onde quer. Eu não sei você, lá no interior de São Paulo, eu já nadei muito em rio. E quando você pega um rio com correnteza forte, não adianta, meu irmão. Não adianta querer nadar. Eu estava pregando lá no Macapá. E ali ele tem aquela questão, um afluente do rio Amazonas, ele sobe e desce, igual o mar. Ele sofre essa influência do mar. E é interessante, foi muito interessante. Nós estávamos num rancho, depois que passou o momento ali de conferência na igreja, e ali eu resolvi nadar um pouquinho.
E o rio descia. Mas depois de umas 4 horas o rio começou a subir. É impressionante. É quando a maré começou a recuar. E você tentava nadar, querido, não tem como, você não sai do lugar. A correnteza te leva. Eu tenho chorado diante de Deus e clamado a Ele: Senhor, é esse nível de avivamento que eu, como igreja, quero viver. Eu sou 5ª geração de batista. Era muito tradicional. Em 2008 eu tive uma experiência sozinho, pastora, no meu gabinete. Quando eu me vi, eu estava com a boca no pó, chorando. O Senhor me levou ali. Eu passei horas, tempos ali, chorando, me derramando diante do Senhor. Quando eu levantei, eu disse: Espírito Santo, eu vou viver um avivamento. E lá, na primeira igreja batista de Araçatuba, nós estamos vivendo um avivamento naquele lugar. Tive o privilégio de ir à Coreia do Sul 5 vezes. E ver de perto, pelo menos um pouco, do vento que soprou naquela nação. Eu falo um pouco porque o ápice do avivamento já foi embora. Poucas igrejas ainda vivem um avivamento vibrante. E eu disse: Senhor, eu quero viver. E de repente o seu pastor me liga e fala: pastor, nós queremos viver um avivamento. Eu falei: aleluia, é o que arde no meu coração. E quando eu olho para Isaías, então, ele mergulha num nível mais profundo e o ministério dele é transformado. A gente pode ver o Isaías antes e depois do capítulo 6. Antes e depois dessa visão de onde ele enxerga o Senhor. É um convite. Quem quer mergulhar mais fundo? Talvez, querido, você ainda esteja vivendo de experiências do passado. Ah, porque quando naquela época, há tantos anos, eu tive uma experiência. Meu irmão, não. Avivamento é você ter uma experiência diária com o Espírito Santo. Isso é todo dia, é todo momento. A minha experiência de hoje não serve para... A de ontem não serve para hoje. A minha experiência de hoje, ela não vai servir para amanhã. É todo dia. Esse Deus é fonte inesgotável de poder, unção, aleluia. Para isso eu preciso entender o que acontece aqui. Um detalhe que às vezes passa desapercebido é que o texto começa no ano em que o rei Uzias morreu. A pergunta que eu preciso responder, e você também, é: quem foi Uzias? Quando eu vou para 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 3, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar e ler depois em casa. A gente tem uma noção aqui de quem foi Uzias. Uzias, ele se tornou um herói nacional. Uzias, ele assume o reinado de Israel num período muito difícil, num período de crise. Israel só perdia batalhas, era assolado, havia uma crise financeira naquela nação. E esse homem assume, e de repente olha o que acontece. Deixa eu ler o início para você. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se em buscar a Deus nos dias de Zacarias. Era sábio nas visões de Deus. Agora preste atenção aqui. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aí, meu irmão, é interessante. Ele ganhou guerra. Ele venceu. Olha, você tem que ler. Ele fez muita coisa. Ele se tornou um homem muito rico, muito próspero. A Bíblia fala que ele se tornou amigo da agricultura. Ele conseguiu levantar soldados, né? Ele montou uma tropa de elite junto com ele. Pessoas que eram capazes na guerra, mas aquela tropa que andava perto dele.
E também tinha mais de 300 e tantos mil soldados que iam à guerra junto com ele. A Bíblia fala que a fama do Uzias chegou até a região do Egito. Que é assim, não é? A fama corre. Ó, cuidado, hein? Vocês que estavam indo lá em Jerusalém, chegou um rei lá, tá botando para quebrar. Esse homem está revolucionando aquela nação. Fiquem espertos. Essa história não é linda? Seria, se não existisse o versículo 16. Olha o que diz. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Deixa eu te falar uma coisa. O rei Uzias, ele acaba se tornando um dos maiores exemplos na palavra de Deus de uma busca interesseira por Deus. Ele busca a Deus por aquilo que Ele pode dar. E deixa eu te falar uma coisa, há um momento na nossa vida que Deus até permite isso. Há um momento em nossas vidas que o Senhor, Ele até permite que você o busque por aquilo que Ele pode fazer. Quando eu olho para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus era recheado de sinais, maravilhas, milagres. Onde Jesus estava, tinha pão. A gente ouviu ali, divertidamente, não é? Eu estou ligado. Vai ser demais, hein? Precisava mandar minha pastora de criança para aprender com vocês aqui. Linda. Mas onde Jesus estava, não tinha fome, o pessoal era alimentado. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então vai, dá um amém, um glória a Deus, espirra, tosse, faz qualquer coisa, mas só para eu saber que você não está dormindo. Tamo junto? Posso pregar igual eu prego na minha igreja, pastor? Que às vezes vem alguém de fora, meio esquisito, né? Mas amém? Então estamos na... Aleluia, melhorou. Onde Jesus estava, tinha libertação. Era endemoniado que era liberto. Onde Jesus estava, tinha milagre de cura. Surdo ouvia, cego enxergava, mudo falava, coxo andava, morto ressuscitava. Sim ou não? Meu irmão, então onde Jesus estava, tinha multidão. Porque as pessoas, elas não estavam buscando em Jesus salvação, estavam buscando em Jesus a solução para os seus problemas pessoais. Mas Jesus, Ele aproveitava esse momento, Ele liberava todas estas coisas. Em seguida Jesus pregava, e as pessoas começavam a ouvir acerca do reino dos céus. Na igreja não pode ser diferente, pastor Isaac. Igreja, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual tem sido um dos maiores problemas da igreja no Brasil? É que a igreja está ensimesmada. A igreja tem se voltado para si mesma. Ela só olha para o seu próprio umbigo. Eu também ministro cura na minha igreja, pastora. Aleluia. Mas muitas vezes nos esquecemos que quando você está lá no seu trabalho e aquele colega de serviço fala: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça aqui que eu não estou suportando. Você ali tem que ser agente dos céus para ministrar cura na vida daquela pessoa. Mas nós como igreja achamos que isso só acontece aqui, ó. Não. É interessante que Jesus comissionou 70. Disse: vai, vocês estão aprendendo comigo. Vão, de 2 em 2. Há um momento na nossa vida que o Senhor, Ele até permite que a gente o busque por aquilo que Ele faz. É mais ou menos assim. Imagine você, vovô, né? Quem é vovô aqui? Deixa eu ver. Legal. Imagine você, vovô, com o seu netinho. Teu filho chega em casa, ou tua filha, e fala: vô, pai, cuida aqui do Davi, né? Vamos supor que o Davi tivesse 2, 3 aninhos. Eu preciso sair hoje e só volto no final da tarde. E ali o Davi chega por volta das 11 horas. O pai: deixa comigo. O vô pega o menino, vai lá para a sala. A avó está onde? A avó está lá na cozinha, preparando o almoço. Aquele giló básico, aquela coisa. Aí o netinho olha para o vô e diz assim: vovozinho, quer chocolate? Primeira coisa que o avô faz, ele olha para a avó, para ver se a avó, se a barra está limpa, se ela não vai ver. Aquele sermão, né?
vai estragar o almoço do menino. Então ele já sabe, ele olha para a avó está intertida lá no giló. Ele olha para o neto e faz assim, ó. Já entendeu o recado, ele já vibra, né? O avô levanta, todo avô tem esconderijo, irmão. Todo avô tem né? Ele vai lá no esconderijo, puxa, pega 2 chocolates. Não é que o vovô é generoso, é que vai pegar um para o neto e um para ele. E ele volta. E aí o neto come o chocolate. Fala a verdade se não é assim, vô. Fala se não é assim, vô. Agora imagine você com teu neto 20 anos. E o teu neto senta no teu colo e fala, vovozinho. Pega o menininho assim. Aí ele senta no colo do vô e fala, ô vovô, dá R$1.000. Fala, vai trabalhar, velho. Meu irmão, é isso que está escrito em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Isso é avivamento. Nós precisamos mergulhar no nível mais profundo. Sabe por que a igreja não vive avivamento? Porque a igreja está acostumada com mimimi. É só vem a mim. Ela só vem de domingo à noite. Malemar aparece num culto de oração. E ela vem para a igreja só para buscar. O que o Senhor tem para me dar, Deus? O que o Senhor tem para me dar, Deus? O que o Senhor vai me fazer? O que o Senhor vai falar para mim? E você, meu irmão, durante a sua semana, cadê o seu tempo de oração? De chorar na presença dEle, de compartilhar o Evangelho, de viver as experiências do Espírito Santo na sua intimidade com Ele, todos os dias. Onde está? Deus está levantando, pastor Isaac, uma geração nova. Você e eu fazemos parte dessa geração. Há uma geração nova que Deus está levantando. Há um ardor dentro do nosso peito. E você sabe do que eu estou falando. Eu creio. Eu sinto no meu espírito que há um avivamento para ser liberado sobre essa nação. Isso tem a ver com o fim dos tempos. Eu sinto no meu espírito há algo que o Senhor quer fazer. Vocês não viram ainda o que é avivamento. Muitos falam, o avivamento já passou pelo Brasil. Que passou, meu irmão? Quando acontece avivamento, meu irmão, você não sabe. Avivamento é quando o povo começa a confessar seus pecados. Avivamento, meu irmão, é incrédulo que começa a entrar na igreja e começa a se jogar no chão dizendo, eu quero esse Deus. Avivamento? Não, avivamento, meu irmão, não é o que a gente tem visto por aí, não. Está por vir. Na Coreia do Sul, pastora, no auge do avivamento, os cultos de oração começavam às 5 da manhã, das 5 às 7 da manhã, todos os dias. Eu estou falando de templos como o do David Chu, que cabia sentadas 13.000 pessoas. E nesse culto de oração, todos os dias, às 5 da manhã, tinha gente do lado de fora, porque não cabia mais ninguém sentado na igreja, para orar, para orar. Talvez quando eu falei dos dias você falou assim, pastor, na igreja tem muita gente assim. Chegou gente aqui com a família destruída, doente, devendo. A igreja fez corrente de oração, a gente jejuou, a gente ungiu com óleo. Olha, o camarada foi curado, a família foi transformada, o fulano lá pagou as contas e hoje nem na igreja está. Não está mais na igreja, nem sei onde está mais. Ei, eu sei que você pensou em alguém, mas eu quero que você pense em você. O que eu estou aqui afirmando é que eu e você temos muito de Uzias dentro de nós. Eu e você temos muito de buscarmos a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. Pois bem, essa mensagem ela é muito simples. E ela só tem 2 pontos.
E essa mensagem, esses 2 pontos, é para responder a pergunta: você quer mergulhar num nível mais profundo de avivamento? Então, em primeiro lugar, Uzias tem que morrer. Uzias tem que morrer. É interessante que a Bíblia fala que no ano em que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Tem gente que está desesperada com a crise, né? Talvez você hoje aqui veio chorando e clamando: Deus, minha empresa, minha firma, meu trabalho, eu não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa: crise é bom, crise é boa. As histórias de avivamento que eu vejo na humanidade surgiram em momentos de crise. Lá na Coreia do Sul, eu achava que era lenda urbana, mas eu perguntei para eles lá, é verdade. As árvores não tinham folhas verdes, porque a fome era tanta que eles não deixavam as folhas crescerem. Eles comiam as folhas das árvores para matar a fome. É nesse momento de crise que o povo busca o Senhor. Eu estava almoçando com um pastor da igreja metodista, uma grande igreja metodista lá na Coreia, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu disse: pastor, por que o avivamento foi embora? Ele disse: por 2 motivos. O primeiro é que a igreja parou de orar. E segundo, a igreja parou de orar porque a prosperidade chegou. Tá tudo bem, para que eu vou buscar Deus? A gente busca Deus por aquilo que Ele pode fazer. Ele fez. Hoje a Coreia, meu irmão, aqui eu posso afirmar que quase 100% dos que estão aqui tem algum produto oriundo da Coreia. Samsung, LG, Kia, Hyundai, e por aí vai. Alguma coisa você tem, alguma tecnologia que foi gerada lá. Deus ouviu, Deus abençoou, Deus prosperou. E aí o povo começa. Versículo 16, Uzias, tendo prosperado grandemente, orgulhou-se o seu coração. Então, o Isaías, o povo vai buscar o Senhor. Qual que é a necessidade? Nenhuma. Temos Uzias. Temos Uzias. Para que mergulhar mais profundo? Para que orar? Para que jejuar? Para que 40 dias, pastor Isaac? Na minha casa está tudo bem. Eu sou funcionário público, meu dinheiro vem todo mês. Vai confiando, irmão. Vai confiando. Confia em você. Confia no seu olerite. Vai confiando. Uzias tem que morrer. Esse Uzias, você já entendeu, você é inteligente, representa, meu querido, esse orgulho que está dentro de nós. Agora a pergunta que vale $1 milhão para nós hoje aqui é: como matar Uzias? Como que Uzias morre? Se você olhar em 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 16 em diante diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso. Irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Olha para mim, presta atenção. Você está entendendo a situação aqui? Uzias fala: eu faço o que eu quero, ninguém pode me resistir, eu me tornei poderoso. Que negócio é esse que eu não posso queimar incenso? Eu também vou fazer. E ele fica planejando, e ele vai. E ele está com o incensário na mão. A Bíblia fala que 81 corajosos sacerdotes. Corajosos, fala comigo, corajosos. Meu irmão, o rei tem poder
para mandar matar e deixar viver. Ah, mas vai matar profeta? Ué, e o Saul fez o quê? Um rei não fica sozinho, ele tem uma comitiva de soldados ao lado dele. Por isso que a Bíblia destaca e diz: 81 corajosos. Corajosos. E eles confrontam. E a Bíblia fala que o rei fica irritado. Olha o que o texto continua. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Eu estava lendo esse texto e estudando, e eu falei assim: Espírito Santo, por que a lepra apareceu na testa? Eu já vi a lepra na mão, a gente lembra de Moisés, já vi lepra no corpo e tal, mas por que a lepra aparece na testa? E foi nítido, o Espírito Santo disse assim: Marcelo, naquele momento, quando os sacerdotes fizeram o papel deles, eu tinha que mostrar para eles que eu também estava fazendo a minha parte. Olha para mim. Tem muita gente que não vive avivamento, porque só vive de domingo à noite, de culto em culto. Continua com o seu pecado. Amanhã, segunda-feira, é dia de pegar o pecado, alisar ele, cultivá-lo. Se bem que eu sei que aqui não existe isso, só lá em Araçatuba. Eu quero viver o avivamento. Tem gente pensando que Deus vai mandar um anjo matador de pecado. Tem gente que pensa que vai chegar um anjo, fez com Isaías, com a brasa viva, tocou o lábio dele. Ei, deixa eu te falar. Jesus, ele já pagou o preço. É o sangue dele que nos cobre. É o sangue dele que nos justifica. É o sangue dele que perdoa os nossos pecados. O que está precisando acontecer na tua vida e na minha vida mais e mais é Gálatas 2:20. É estarmos crucificados com Jesus, para que eu não viva mais, mas Cristo viva em mim todos os dias. É isso que precisa acontecer. Não tem avivamento sem santidade. Não tem avivamento se Uzias não morrer. Então, para Uzias morrer, você tem que enfrentar o seu Uzias. É você que tem que crucificar o seu Uzias. Tem que enfrentá-lo todos os dias. Todos os dias. Na minha igreja eu chamo o orgulho de Jason. Eu não sei quantos aqui é da minha época, lembra do Sexta-feira 13? Tinha o Jason, lembra? Não precisa assistir, se não assiste, é uma porcaria. Filme de terror não presta para crente, mas ficou famoso, não é? É mais ou menos assim, eu vou contar para vocês. É um grupo de adolescente, jovenzinho americano, jogando frescobol e tal, e brinca, vai lá num bosque, aí de madrugada surge do pântano o Jason. Ele tem uma máscara daquele jogador, é uma máscara branca cheia de furo, jogador de hóquei, não é? Sei lá. E ele vem com um facão na mão. E ele chega e mata todo mundo. Termina o filme matando o Jason. Pô, legal, morreu, né? Sexta-feira 13, parte 2. A molecada brincando, frescobol, vôlei e tal, no meio da mata, de noite. Do meio do pântano, o Jason, facão, falou: desgraça, você não morreu no último? Bom, enfim, ele vem de novo e mata. No final, bota uma bomba, uma granada, explode, vira farelo. Agora morreu. Sexta-feira 13, parte 3. Molecada vem, frescobol, vôlei e tal, de madrugada, do pântano, quem vem? Te dou 3 chances. Jason, falou: rapaz, explodiu com o Super Bonder, colou, voltou. Meu irmão, e aí tem Sexta-feira 13, parte 2590. A coisa não para. É igual o seu orgulho.
Num domingo como esse, você vem, você chora, põe a boca no pó e fala: agora vai para frente, agora eu mudo, agora eu vivo avivamento. Segunda-feira, pode ter certeza, o teu Jason está lá saindo do pântano. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. O que eu vejo no texto do Uzias é que você tem que ser corajoso como aqueles 80 sacerdotes e resistir e falar: passa, rapaz, volta para o pântano, volta para o pântano. Teu lugar é lá na cruz. Tem gente crucificando o orgulho na cruz com velcro. Por isso que não tem vitória. Meu irmão, cruz é prego. Crucifica o teu orgulho na cruz. Resista e viva o melhor de Deus em nome de Jesus. O que acontece? Uzias perde autoridade. A Bíblia fala que ele é colocado numa casa isolada, o filho dele assume no lugar. A comparação é perfeita. O nosso orgulho a gente não mata, a gente resiste, a gente crucifica. O Uzias não morreu na hora. O Uzias não morreu na hora, ele ficou vivo, mas perdeu a autoridade, ele não mandava mais. Você está entendendo, irmão? Vitória plena contra a nossa natureza carnal, só com o corpo glorificado. Até lá, resista, tem que ter coragem. Ah, mas eu sou tão fraquinho, que Bíblia que você lê? A Bíblia que eu leio fala que o Espírito Santo não é um espírito de covardia, mas um espírito de poder e coragem, amor e moderação, aleluia. Avivamento para mergulhar mais fundo. Eu quero entrar num paralelo com a geração do sacerdote Eli. Você está comigo, irmão? Você não está cansado não? Posso pregar? Estou no horário, pastor? Amém. Pastor, é o meu cronômetro ali, tá bom? Eu não vou demorar muito não. Mas você vai sair daqui, meu irmão, tocado, marcado, para viver um novo tempo espiritual na tua vida. As coisas de menino vai ficar para trás. Você vai mergulhar mais fundo em nome de Jesus. Há algo que Deus quer fazer nessa igreja, pastor. E Ele vai fazer em nome de Cristo. A terceira geração do sacerdote Eli. Eu entro agora em 1 Samuel capítulo 2. Enquanto Uzias viver dentro de mim, dentro de você, a gente vai tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Capítulo 2, versículo 12 diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. É interessante que o versículo 17 declara: o pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta ao Senhor. O Ofni e Finéias, filhos de Eli, deixa eu te falar uma coisa, eles eram sacerdotes. Eu estou falando de dois sacerdotes, e a Bíblia fala que eles eram ímpios e tratavam as coisas do Senhor com desprezo. Por quê? Porque Uzias está vivo. O Jason é a carne que manda. Quando a carne manda, meu irmão, você trata as coisas de Deus com desprezo. É mais ou menos assim: a pastora convoca o pessoal para o ensaio, junto com o Hananiel. Fala: vamos lá, precisamos ensaiar. Aí o tecladista fala assim: você está de brincadeira, né, o Hananiel? Cadê? Manda aí pelo WhatsApp a ordem do culto. Tal. Fala: Hananiel, isso aqui a gente toca, eu toco assim essa, ó, descostas. Pode deixar, é só chegar lá, afinar, tá ótimo. Não precisa ensaiar não, pastora. Vamos fazer aquecimento vocal. Para quê? Não, aqui é garganta de ouro. Não precisa não. Olha, a gente tem que chegar cedo, 1 hora antes, para a gente poder orar. Para quê, rapaz? Eu e ele estamos assim, ó. Eu sei que isso não acontece aqui. Quando Uzias manda,
O Espírito, quem deveria governar, ele é cavaleiro. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele não sai na mão com o teu orgulho. O Espírito Santo é cavaleiro. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. Tessalonicenses declara. Como é que você apaga? Deixando o teu Uzias, o teu orgulho, o teu Jason mandar em você. O Espírito Santo, é assim que você quer, Marcelo? Ok? Você vai escolher o pecado? Ok, eu saio de cena. Eu não compactuo com essas coisas. É rebeldia? É rebeldia com o teu líder? Ok. Então, você está dizendo para mim que você manda? Então, assuma o controle. Ei, quando o Uzias manda, a gente não obedece o Senhor em tudo. Quando eu olho para o capítulo 3 de 1 Samuel, verso 11, é interessante Deus falando com agora o jovem Samuel acerca de Eli. E Deus diz assim: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli e tudo o que falei contra a sua família. Do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Presta atenção. Do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, mas o Eli não os repreendeu. Quando o orgulho manda, você até sabe o que tem que fazer, mas não faz. Você trata as coisas de Deus com desprezo. Você chega atrasado no culto. Você não é leal no seu dízimo. Que generoso na oferta. Que quem manda é a carne. Você não obedece. Deus fala, honra a tua esposa, rapaz. Dá amor, atenção, carinho. Você não obedece. O Eli sabia de tudo. Deus havia repreendido, mas ele não obedece. Enquanto Uzias viver dentro de nós, a gente vai se relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. E aqui eu quero começar a conversar sobre uma das narrativas das páginas da Bíblia que mais toca meu coração. No capítulo 4, os filisteus se levantam em guerra contra a nação. E eles vão para a guerra. Mas eles perdem Hananiel a primeira batalha. Aí o general chega para Ofni e Finéias, que foram para a batalha, e o Eli ficou. Claro que a gente ia perder. Cadê a arca? Cadê a arca? A arca ficava em Siló. Mas ninguém ia mais em Siló para adorar. A arca, ela representava a presença manifesta de Deus. Não é que Deus mora e habitava numa arca, mas a arca representava a presença manifesta. Eles estavam nem aí para a arca, foram para a guerra, nem lembrar da arca. Depois que tomaram uma sova, apanharam, perderam a batalha, a arca. Vai buscar. Buscaram a arca. Agora presta atenção o que acontece aqui. Olha o versículo ali, continuando. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. O chão tremeu. E não é narrativa de música sertaneja aqui, universitário. O chão tremeu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa isso? Agora eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo aqui. Os filisteus, meu irmão, o acampamento dos filisteus ouviram os filisteus celebrando. Sabe o que eles falaram? Rapaz, agora lascou. Isso é claro, na versão pastor Marcelo, linguagem de hoje. Agora lascou, agora não, esses deuses aí, desse povo, a gente conhece a fama. Rapaz, esses deuses aí fizeram um estrago lá no Egito. Vamos vazar, vamos embora. Aí chegou um lá que disse assim: ei, calma, não é assim. Eles têm deuses, nós também temos. Aquela conversa de general, hoje é um bom dia para se morrer, soldado, vamos à batalha, aquela coisa.
O jogo só termina quando o juiz apita. É 11 contra 11. Já ganhamos a primeira batalha. Está favorável para... Sabe aquela conversa? Aí o pessoal quer saber de uma coisa? Acho que vamos embora, vamos tentar. Vai, bora. Tamo junto, general. É nóis, vai, força. Eles foram para a guerra. Você conhece a história? Israel perde. Se não me falha a memória, mais de 30 mil homens morreram. O Ofni e Finéias morreram. A arca foi levada como despojo de guerra. Olha para mim, igreja. Com muito temor e tremor diante de Deus que eu vou falar o que eu digo que eu vou falar para vocês agora. Em total dependência ao Espírito Santo, com temor e tremor, eu te digo que eu vou afirmar aqui. Olha para mim. Há um momento que Deus diz: basta! Há um momento onde Deus diz: chega! Tem gente que não entende. Tem gente que está no pecado. E está tudo bem. Não está doente. A crise não chegou na casa dele. Ele vem para a igreja. Nenhuma profetisa, nenhum profeta desmascarou o pecado. Ele acha que está tudo bem. O fato de estar tudo bem não significa que você está aprovado. Prosperidade não significa aprovação. A Bíblia, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é a minha preocupação, pastor? É terminar aprovado. Porque melhor como você começa, o que vale é como você termina. Oh, pastor Isaac, olha como ele começou bem, que igreja bonita. Como é que ele terminou? Ateu. Está amarrado isso. Você vai terminar bem, sua esposa. E o Davi vai assumir teu lugar e vai para lugares mais longe de onde você chegar, em nome de Jesus. Porque é isso que nós cremos e declaramos. Eu tenho orado, jejuado e chorado dizendo: Deus, eu quero que a minha igreja viva um avivamento, não apenas na minha geração, mas eu quero que esse avivamento perdure até o dia que Jesus virá buscar a igreja dele. Eu olho para a história, uma geração que vive avivamento. A geração que a sucede, ela vive um esfriamento. A terceira, já nasce uma geração de incrédulos. O povo que saiu do Egito saiu em avivamento. Viram 10 pragas, viu o mar se abrir, viu Deus suprir maná, viu Deus sustentar com água no deserto, viu Deus aquecer de noite no frio, da nuvem para poder apaziguar o calor de dia. Esse povo viveu o avivamento, mas pecou. Ficou 40 anos no deserto por causa do pecado. A segunda geração conquista Jericó. A segunda geração com Josué vê ainda sinais e maravilhas. O Jordão é represado, as muralhas caem. Mas a gente vê Deus falando assim para Josué, lá no final da sua vida: que pena, hein, Josué, você já está velho, mas tem muita terra para conquistar. Ou seja, você não fez o que eu mandei, Josué. Josué conquistou 1/3 do que Deus mandou ele fazer. Não, mas tem a geração seguinte, pastor. A geração seguinte é a geração dos juízes, onde o povo já é incrédulo. E os 2/3 que era para Josué conquistar, nunca mais Israel conquistou. Porque o que Deus te dá na mão para fazer hoje, tem que fazer hoje, pastor, não é amanhã. Eles perdem a batalha. Eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam. Eu sei disso, filho. É a causa de não sermos consumidos. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, através de João:
A palavra fala que em um momento Deus diz: basta. Olha para mim. Eu tenho viajado esse Brasil por graça e misericórdia de Deus. E não é para passear, é para pregar nas igrejas. Eu vou falar do meu povo batista. Igrejas de 100 anos de idade com 50 pessoas. Pergunto: o que é isso? Jesus falou que realizaríamos obras maiores. E eu vejo igrejas satisfeitas. Elas estão satisfeitas, se orgulhando do que tem. O batista se orgulha do ensino, se orgulha da agência missionária. E aí, meu irmão, cada um leva para o seu quintal e vê o que é. É o louvor? É a estrutura? É o quê? Deixa eu te falar da igreja de Laodiceia. Jesus chega para João na ilha de Pátimos. Jesus glorificado, ressuscitado. E ele chega para João e diz assim: eu tenho um recado para os 7 pastores das igrejas da Ásia. Eu vou fazer o destaque só da igreja de Laodiceia. Poderia falar de Éfeso, mas vamos deixar só com Laodiceia. Laodiceia era uma capital, uma cidade pujante, uma cidade que não tinha problema com dinheiro. Era uma cidade rica, uma cidade conhecida ali em toda aquela região da Ásia. E a igreja de Laodiceia também. Se eu morasse lá, eu queria ser membro daquela igreja. Ah, certeza eu ia querer ser. Pastor, louvor, não tinha necessidade de nada. Tinha palavra de Deus, falava de Jesus, falava da salvação. Era uma igreja boa, estruturada, classinha para os filhos. Oh, coisa boa. Ah, eu ia querer ser membro daquela igreja. Isso na minha ótica humana, mas o que vale é a ótica de Jesus. Jesus chega e diz assim: ô pastor, que é o recado para o anjo da igreja: vocês se acham fortes, ricos, nobres. Essa é a tua visão acerca de você. Agora, a minha visão: vocês são pobres, cegos e nus. Sabe por quê? Porque Jesus enxerga o que ninguém consegue ver. Ele vê teu coração. Jesus, quando olha para nós, não tem como se cobrir. Não tem, filho. As intenções mais secretas lá no seu íntimo, Ele sabe, Ele conhece. Sabe o que Ele diz? Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entro e vou cear com vocês. Talvez muitos de vocês usaram este versículo para evangelizar. Até pode. Usei hoje cedo na minha igreja, mas está fora de contexto. Jesus não fala com incrédulos. Jesus está falando com uma igreja. Você entendeu? A igreja se diz de Jesus. O pastor prega a palavra de Jesus. Tem ofertório, tem louvor. Só não tem uma coisa: Jesus não está. Sabe o que me assusta? É que a igreja não percebia isso. De coração isso me apavora. Uma das minhas orações diárias é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nasci na igreja, mas eu fui para o mundo na minha adolescência. Eu fui resgatado. E eu disse para o Senhor: Tu conheces o meu futuro. Se nesse futuro o Senhor não está na minha vida, me leva antes. Porque só me vale a pena viver essa vida com o Senhor. Longe do Senhor, essa vida perde o sentido. Depois eu me tornei pastor.
E por muitos anos eu me tornei um pastor na força do meu intelecto. No seminário me ensinaram a fazer sermão, no seminário me ensinaram a administrar uma igreja. Até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu disse assim: Espírito Santo, Tu estás lá no meu futuro. E se nesse meu futuro a Tua plenitude não está na minha vida, pode me levar antes. Sabe por quê, querido? Porque cada passo que você dá na intimidade com Ele, quando você regride, você não consegue mais viver direito. Davi, daqui a pouco eu vou falar de Davi, mas Davi falava: por favor, torna-me dar a alegria da Tua salvação. Não retires de mim o Teu Espírito. Eis que estou à porta e bato. Abra, eu entro. A gente pode ser igreja de Jesus sem Jesus. A Bíblia fala que Sansão, a força dele provinha de onde? De onde? Do Espírito Santo, a Bíblia fala. Não era dos cabelos. Os cabelos faziam parte de um voto. Ele deixa cortar os seus cabelos. E os filisteus, soldados, vieram para prendê-lo. E a Bíblia fala que ele foi para cima. Matar filisteu? Estou acostumado, de uma vez matei 1000. Vocês vieram só com esse tanto? E a Bíblia fala algo que muitos às vezes não prestam atenção. E Sansão não percebeu que o Espírito o havia deixado. Saul não percebeu que o Espírito o havia deixado, porque Uzias vive. A notícia chega para o sacerdote Eli, e quando ele ouve que a arca foi levada, ele tropeça. A Bíblia fala que ele quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias estava grávida e entrou em trabalho de parto. A Bíblia fala que foi um parto muito difícil. As parteiras diziam: fica firme, ele nasceu bem. E colocam a criança no colo dela. E ela diz assim: seu nome será Icabode. E morreu. Icabode significa: a glória se foi de Israel. Meu irmão, não vive Icabode. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Diga: eu sou a igreja. Quem é a igreja? Quando eu digo nós somos, eu já estou jogando a responsabilidade para o meu irmão do lado. Por que a igreja não vive avivamento? Porque a igreja não ora, o povo não vem na reunião. É sempre o outro. Quando você entende que você é a igreja, a obra de avivamento, meu pastor, ela não começa na coletividade. A obra de avivamento do Espírito Santo começa na individualidade. Porque você é a igreja, eu sou a igreja. Primeiro passo: Uzias tem que morrer. Você entendeu isso? Segundo lugar, para terminar a mensagem. Se você quer mergulhar mais fundo num avivamento, se você quer mergulhar em águas profundas, a gente deve desejar ardentemente e buscar com todas as nossas forças e intensidade essa plenitude do Espírito Santo. Eu quero encerrar falando sobre a geração de Davi. E por conta do tempo eu não vou ler todos os versículos, mas vou parafrasear para vocês aqui também. A história de Davi é muito longa, eu não vou falar de toda a história dele, mas de apenas um episódio.
É interessante que Davi, em Jerusalém, ele conquista uma cidade fortificada e coloca o nome na cidade, Cidade de Davi. Você já foi para Israel? Você tem que ir, querido. A gente vai em março, vem com a gente. O ano passado eu andei nos mesmos túneis de água que Davi entrou para poder conquistar a cidade. É demais. É uma experiência extraordinária. Você tem que ir, filhão. É demais. E Davi, o Espírito de Deus da sabedoria, ele entra, porque aquela cidade já havia sido tentada, já tentaram conquistar várias, ninguém conseguia, mas Davi conquista. Ele conquista a cidade, põe o nome dele, constrói uma tenda, e aí ele fala: busca a arca, que eu quero a arca aqui comigo. É interessante que o Davi não traz a arca para conquistar, ele não traz a arca para conseguir o que ele quer. Ele traz a arca porque ele não consegue viver longe da presença manifesta de Deus. Ele manda buscar, da primeira vez ele pisa na bola, não cumpre todos os requisitos que o Senhor havia pedido. Uzá põe a mão na arca, morre ali. O Davi volta para casa triste. E a arca fica na casa de Obed-edom. Fala comigo, Obed-edom. Está lá. O Davi está triste, não é porque o Uzá morreu, é porque a expectativa de Davi é ter a arca, é a presença manifesta do Senhor com ele. E ele está em crise. O que está acontecendo, Senhor? Quem sou eu sem o Senhor? Deus! Chega um recado para Davi: Davi, a casa de Obed-edom está prosperando. Meu irmão, agora eu fico imaginando a prosperidade que veio na casa daquele homem, para em 3 meses todo mundo perceber. Davi fala: você está de brincadeira? Davi se anima, sabe por quê? Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Aí Davi volta. Obed-edom, muito obrigado, você é um queridão, mas a arca fica comigo, eu não abro mão. E aí, meu irmão, agora é diferente. Eles dão 6 passos, 1, 2, 6. Para tudo. 8 animais são sacrificados em adoração, em sacrifício ao Senhor. Levitas saltando, pulando, cantando, adorando. Não para a adoração. O Davi, ele não está com suas vestes reais. Davi está vestindo roupas de linho. É uma roupa simples na época. Ele apenas vestiu um colete sacerdotal. A Bíblia fala que Davi está pulando, Davi está saltando, Davi está celebrando. E eles 6 passos para tudo, sacrifício. E é música, é dança. E eles vão até chegarem em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Davi já tinha mandado chamar todas as famílias chegar. E Davi está com um sorriso de orelha a orelha. Deus ouviu, Deus aceitou, aleluia. E aí Davi ele declara a bênção. E ele fala para os chefes das famílias. Ele dá bolos, tâmaras. E ele fala: voltem para casa, abençoe suas famílias, o Senhor está conosco, aleluia. Ele coloca a arca na tenda. E ele dá uma ordem para os levitas: não para a adoração, não para a adoração, é 24 horas. E Davi institui a adoração profética, aleluia. Essa parte a Bíblia não fala, mas eu imagino. Eu imagino Davi, sorriso de orelha a orelha. Eu fico imaginando Davi com os seus pés empoeirados, o rosto todo empoeirado, mas cortado com marcas de lágrimas e suor que escorreram do seu rosto por dançar com tanta alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu fico imaginando, por conta da ordem que ele deu para o povo, eu fico imaginando o próprio Davi: Senhor, eu vou voltar para casa e vou abençoar a minha casa. Nesse momento ele diz assim: Deus, imagino eu, a minha esposa Mical ainda não tem um filho meu, abençoa ela, dá um descendente para ela. E Davi chega em casa cheio de amor para dar, preparado para profetizar sobre a Mical. E a Mical fala: o que você fez, Davi? O que eu fiz? Você viu? Eu estava da janela observando tudo, Davi. Então, o Senhor aceitou, o Senhor está entre nós, a barraca da aleluia. E ela fala: ei, Davi, você não está entendendo. Eu não estou te elogiando, eu estou te criticando.
O jeito que você se portou não é jeito de um rei se portar. Eu sei, eu sou filha de um rei. Você está entrando agora nesse negócio. Um rei tem que cumprir a postura de rei. Essas são vestes, Davi. São vestes de um rei. Pular, dançar no meio do povo com as servas, isso é atitude de rei. Se humilhando. Davi diz assim: se me humilhei, diante do meu Deus eu me humilhei, e me humilharei ainda mais. Ele sai. E a Bíblia fala que Deus toca Mical com esterilidade. E ela morre, sem nunca poder pegar um filho nos braços. Essa é uma das maldições dos observadores. Não é assim, pastora? Muitos celebram e outros tantos apenas observam. Quer viver avivamento? Primeiro você tem que matar Uzias. Segundo, você tem que ser como Davi. Você tem que buscar o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. A pergunta é: o que te move? O que te traz à casa de Deus? Se você vem só para buscar, deixa eu te falar, Ele vai te dar porque Ele é Pai amoroso. Mas avivamento experimenta quem vem por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Eu quero viver um avivamento, pastor Isaac. Mas eu quero um nível mais profundo, porque esse Senhor é uma fonte inesgotável. Ei, você viu hoje o paralelo entre 3 gerações. O Uzias, a carne dele manda, morre com lepra. Era rico, famoso, mas não podia usufruir a riqueza. Nem um abraço na esposa podia dar mais. Essa era a condenação para quem tinha lepra. Isolamento absoluto e total. O Eli, sacerdote, homem de Deus, no papel, não obedecia. Morre com o pescoço quebrado. O Davi, longe de ser um homem perfeito. Longe de ser um homem perfeito. Você conhece a história de Davi? Mas Davi termina com um título. Deus olha para ele e diz: tu és um homem segundo o meu coração. Tem muita gente desejando a coroa do rei. Que fiquem. Eu tenho dito: Senhor, eu só quero atrair sorriso nos teus lábios. Eu quero atrair o sorriso. Eu quero. Me perdoa se a pretensão é muito grande, Senhor. Eu sei que eu ainda estou tão longe, mas me ajude a adorar como Davi, te amar como Davi. Eu quero terminar como um homem segundo o teu coração, Senhor. O Saul foi confrontado por Samuel, e o Saul falou assim: fica do meu lado, senão o povo vai perceber que Deus está de mal de mim. O Natã repreende Davi. O Saul queria manter as aparências. Quando Natã repreende Davi, Davi tira as vestes reais, veste panos de saco, ele joga cinzas na cabeça, põe a boca no pó e começa a chorar: não retires de mim o teu espírito. Dá para entender a diferença de um para o outro? O desespero de Davi não era perder título, não era perder o reinado. O desespero de Davi era perder a comunhão e a intimidade.
Ei, como Davi termina, bem diferente dos outros dois. O Davi quebrantado, o Davi quando repreendido chorava, se arrependia. Esse Davi termina bem velhinho. Ele termina na sua cama, com os seus filhos em volta, seus conselheiros. Velhinho sente frio. Velhinho sente frio. Naquele tempo não tinha aquecedor como temos hoje. A Bíblia fala que escolheram as mais belas virgens na nação. Não tem nenhuma conotação sexual aqui, nada disso. É porque o corpo humano é uma das melhores formas que você tem de aquecer um ao outro. É assim, sabia? Está sem blusa de frio e o vento está gelado. Vai na comunhão do Senhor, abraça, fica junto. Daqui a pouco vocês vão começar a sentir calor. E buscaram estas donzelas para se deitar à cama com Davi, para aquecê-lo. Velhinho. Uzias isolado, literalmente apodrecendo de fora para dentro. O Davi velhinho, com família, conselheiros, honra, aquecido. Mas ele morre ouvindo algo do Senhor. O Eli morre ouvindo o seguinte: tua descendência está anulada, eu mesmo quebrarei ela. Mas o Davi não. O homem segundo o coração de Deus, o avivalista Davi, ele morre ouvindo assim: filho, sabe aquele templo que você queria me dar? Eu não deixei. Eu não deixei porque o seu templo, tem gente que interpreta mal, porque a Bíblia fala que as mãos de Davi eram mãos de sangue, não é? Mas Deus não está condenando Davi por conta disso. O que Deus estava dizendo é: o seu tempo, Davi, é um tempo de guerra. Você não pode, quem está construindo, irmão, tem que se concentrar, é ou não é? Davi fala: você não pode se concentrar em nada agora, a tua concentração é na guerra. Eu te dei uma função, e é nisso que você tem que se dedicar. Mas eu vou dar paz para o teu filho Salomão, e no reinado de paz dele, ele vai me construir o templo. Tanto que Davi deixa tudo preparado, tem recursos, está tudo pronto. E Davi está morrendo ouvindo isso. Vai haver paz no reinado do seu filho Salomão, e ele vai me dar o que você desejava me dar. Aleluia. Mas não termina aí. Ele termina ouvindo o seguinte: da sua descendência jamais faltará aquele que governará. A preocupação de um rei era justamente que a sua descendência se perpetuasse. E Deus fala: vai chegar um, Davi, que vai tomar o cetro de comando, e este cetro jamais se apartará dele. E Deus profetiza Jesus pela raiz de Davi. Eu te pergunto, como é que você quer terminar os seus dias? Uzias tinha dinheiro, o Eli também tinha, mas o Davi tinha a prosperidade, mas principalmente o favor de Deus. E ele termina como terminou porque ele não amou a prosperidade, ele amava o Senhor que lhe deu a prosperidade. O caminho do avivamento passa por você desejar o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite e orar comigo. Como é que você volta para casa hoje? Você vai voltar para casa igual? Mais um domingo, mais um sermão? Por que você não
faz como Davi, meu. Que você não se desespera dentro do teu espírito diante dele, dizendo: Senhor, eu te amo mais do que todas as coisas. Eu quero, eu anseio, eu desejo esse avivamento. Me ajuda, Senhor. De repente, o Senhor tratou na tua vida hoje dizendo: você ainda é apegado às coisas materiais. Então por que você não chora diante de Deus e fala: me ajuda, Senhor? Me ajuda, porque eu quero te desejar além das riquezas. Eu quero te desejar por aquilo que o Senhor é. Tu és a fonte da paz, do amor, da alegria, da justiça. Tu és a minha salvação. Tu és o socorro bem presente na angústia. Oh Senhor, Tu és o meu tudo. O Isaías mergulha. E depois que ele mergulha, ele ouve a voz. Isaías, quem que eu vou enviar? Só consegue dizer para o Senhor: eis-me aqui, quem passa de fase. Só consegue mergulhar num nível mais profundo aquele que mata Uzias e que deseja o Senhor ardentemente. Quantos querem passar de fase hoje? Quantos querem deixar para trás as coisas de menino? Quantas vezes eu ainda me vejo com coisas de menino? Para de perder energia com coisas desnecessárias. Talvez você hoje discutiu com a esposa. Talvez hoje você discutiu com o marido. Ei! Tudo isso é estratégia do inimigo, porque a Bíblia fala lá em Pedro que quando um homem está de relacionamento quebrado com a esposa, Deus não responde à oração dele. Então hoje, quer mergulhar mais profundo? Já pega na mão da esposa, pega na mão do marido e fala: me perdoa, eu te amo, estamos juntos. Tem alguém nessa igreja que você está com relacionamento quebrado? Para de perder energia com coisas desnecessárias. Uma das coisas mais lindas na igreja é a diversidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas somos governados pelo mesmo Espírito. E quando o mesmo Espírito me preenche, te preenche, nós andamos em unidade. É desse jeito que a igreja avança. Isso é avivamento. Eu creio, pastor Isaac, em marcos espirituais. São momentos onde o Espírito Santo nos marca de uma forma especial para um momento específico. Aprove ao coração do Senhor me dá o privilégio e a oportunidade do início dessa série de festividades e conferências, estar aqui. Há igrejas que eu entro e eu começo a entrar num desespero santo, perguntando onde o Senhor está, que eu não estou te sentindo. Foi diferente quando eu entrei aqui. E o que Ele testificou ao meu coração é que há algo grande que Ele quer realizar em vocês e através de vocês. Isso não é conversinha fiada de pastor de fora. Há algo que Ele enxerga no coração do pastor de vocês. Há algo aí dentro, cara, que foi o que fez Deus olhar para Davi lá, quando ele era só um pastorzinho de ovelha. Era desprezado pelos pais, desprezado pelos irmãos.
Até o profeta Samuel, quando foi ungir, disse: não é possível, Senhor. E Deus disse: Samuel, você não vê o que eu vejo. Eu vejo o coração, você só vê o lado de fora. Há algo no teu coração, pastor Isaac, que chamou a atenção de Deus. Continua, querido, prossiga. Ele vai te dar o direcionamento, a sabedoria, discernimento, unção. Eu vejo esse Deus comprometido com descendências. Eu vejo o Senhor restaurando, resgatando, levantando. Você não consegue nem sonhar o que Ele vai fazer ainda. Os dias têm que morrer, e você tem que desejá-lo ardentemente. Como eu creio em Marcos, eu quero te dar oportunidade para você.